Então, óbvio que eu sempre vou estar insistindo, principalmente, bom, a palavra é a única coisa que pode mudar a nossa vida. E quando a gente percebe que Deus está insistindo num assunto, nós precisamos parar. Eu disse uma coisa e vou repetir. Se você não pode morrer na sexta-feira e ressuscitar no domingo, você é um escravo. Começando por aí, você já tem que pensar como é que você está vivendo sua vida. O maior problema da nossa vida são as fortalezas. O maior problema da nossa vida não são as barreiras que estão aqui fora, os muros de dificuldades, mas as fortalezas que têm mantido pessoas aprisionadas. Paulo falou sobre isso, bateu nesse assunto, sobre mudar o modo de pensar. Você não transforma nada se não houver o quê? Uma renovação mental. A Bíblia, ela não fala, não é sobre liturgia. Você aprender uma atividade, ser qualificado, mas continuar tão escravo quanto. É um processo pedagógico. É interessante que o tabernáculo no deserto, Deus mandava desmontar e montar. E você vê que vai se tornando um processo pedagógico, eles iam aprendendo sobre aquilo. Principalmente sobre o lugar santíssimo. Eu disse e vou repetir que enquanto você não descobre o seu onde, quem é você e para quem você está aqui, quem você deve atingir, você vai focar no quê? Uma pessoa focada no quê, qualquer coisa que ela levante na vida, não passa de um prostíbulo. É um cachorro com fome. É alguém numa atividade que um animal pode fazer melhor. Dependendo da atividade, um cavalo faz melhor do que nós. No lugar santíssimo, não podia suar. O sacerdote não podia suar ali. O que acontece quando nós não sofremos uma libertação mental? Nós nos agarramos à liturgia e não à pedagogia da coisa. Nós não, tudo que foi escrito para nos ensinar. Você viu o que aquele cara fez lá? Não funcionou não, né? Então não vai para lá não. Não se envolve com isso. A pior coisa que pode existir é uma pessoa vivendo um quase lá. Tem escravos que estão bem vestidos, morando bem, mas a mente ainda é escrava. E aí, quando ele chega lá, ele consegue a roupinha bonita, um lugar. Se ele não tiver um propósito real,
É um quase lá. Porque não vai se realizar. Queridos, o período de escravidão, igual eu falo de escravidão mesmo, no Brasil, durou basicamente o mesmo tempo da escravidão do povo no Egito. Exatamente cerca de 400 anos. Eu ouvi um professor de história dizer uma vez, dar um dado, se ele está correto, que cerca de 50 milhões foram tirados por imposição, mas cerca de 5% chegou porque não conseguia concluir a viagem. E aí o que acontecia quando houve a libertação, houve uma libertação, uma lei foi feita, mas a mente não. Então a história fala que muitos continuaram onde estavam porque tinham medo de seguir. E muitos aceitavam que os seus filhos fossem gerados ali e ficassem porque tinham medo de seguir. Era uma coisa ruim, mas era o que eles conheciam. Também acontecia, alguns que eram tirados da senzala, e eles eram levados para a casa grande, eles eram chamados de os escravos de luva branca. Às vezes até para entreter, né, os seus senhores. Ele achava que ele tinha vez, mas ele não tinha voz. Ele até tinha ido para a casa grande. Ele até estava num lugar melhor, mas ele não tinha voz. Nós somos o único povo que é chamado por uma identidade, por uma atividade, não por uma identidade. É chamado por uma atividade, não identidade. Porque eiro, pedreiro, engenheiro, é uma atividade. E se você buscar na história, brasileiro eram os que saíam de Portugal em busca de uma vida melhor aqui para explorar o pau-brasil. Conquistando um meio melhor, condições, dinheiro, para ir viver uma vida boa em outro lugar. E os únicos que nos chamam de brasileiros, de uma atividade, não uma identidade, são os portugueses e os próprios brasileiros. Se você prestar atenção, nós somos chamados de outra forma, brasilianos, Brazilian, mas não brasileiro. Porque todo mundo sabe que está relacionado a uma atividade e não uma identidade. Então, isso, se você for profundamente, você vai ver que tem uma raiz cultural que vai passando de uma geração para outra. E que você não sabe por quê,
Mas está lá. Está lá. E a verdade é que se nós não tivermos uma convicção forte, nós vamos começar a negociar. Qualquer lugar, para onde você for, você não pode ter na sua cabeça um lugar de voltar. É um lugar para onde você vai. Mas a cabeça dos brasileiros e de muita gente é de ir para um lugar e fazer um trabalho de pirata. Ele usufrui, ele tira daquele lugar para voltar. E algumas pessoas, elas vivem esse tipo de vida. Elas estão indo com a cabeça de voltar, porque elas só têm uma coisa na cabeça. O quê? Outro dia eu falei sobre o onde, quem e que. O que vem depois. Quando você entende o seu onde, quando você chega no seu onde, a primeira coisa que você faz é o quê? Cavar para encontrar rocha. Você vai cavar fundo para encontrar rocha. Ou seja, você vai construir um alicerce. E numa construção, a única coisa que você não vai perder, não vai precisar dessa manutenção toda, é o alicerce. Porque tudo que você levanta ali vai precisar de manutenção. E algumas pessoas, elas correm para levantar paredes e passa tinta e arruma e faz sem alicerce. Elas não se preocupam com alicerce. Elas não levam isso, elas não têm essa visão de importância. Que com o alicerce pronto, se não deu para levantar paredes agora, eu não vou perder. Eu levanto. Se eu não levantar, está lá, com um filho meu levantar. Mas eu construí o alicerce, que vai poder ser levantado, algo ali em cima, fundamentado num lugar seguro. Algumas pessoas, e falando dos crentes, não têm a visão dos conquistadores nórdicos, que chegavam no lugar que eles entendiam, é o meu onde, e queimavam seus barcos. Não. Para José, o Egito era o seu onde. E Deus trabalhou o seu quem para ele encontrar os seus quens. Ele estava ali com um propósito, e ali ele viveu. O que veio lá depois. Bem depois. Primeiro foi ali, ó. E a prisão, por incrível que pareça, foi o lugar onde ele melhor fundamentou.
Quando Paulo fala sobre sacrifício vivo, ele está falando de um auto-sacrifício, onde a pessoa é capaz de sacrificar o seu modo de pensar, uma mentalidade, uma cabeça. Ela pensou de um jeito a vida toda, mas agora ela chega no Senhor e ela é capaz, porque ele fala, ó, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Ele fala das fortalezas, sofismas, ele fala dos raciocínios desalinhados de Deus, onde eu tenho que pegar esse pensamento e levar cativo à obediência a Cristo. Eu recebi a palavra e eu creio nela. Eu creio na palavra. É assim. Ah, mas eu pensei assim a vida toda. Eu pensei assim a vida toda. Mas agora foi me apresentada a verdade. E a verdade é um negócio impressionante. Não é... Ela não se estabelece na eloquência de quem proclama, e sim pelo testemunho de quem a experimentou. Porque quem está do nosso lado está experimentando a nossa mudança ou não. Quem está do lado está experimentando a nossa mudança ou não. Você pode gritar aos quatro cantos que você mudou. Mas é o testemunho de quem a experimentou que é dado crédito. Algumas pessoas, por conta de uma mentalidade, elas vivem sacrificando tudo pelo quê? Não tem propósito. O que elas fazem não tem propósito. Não importa. Elas vivem se aventurando. E é assim. Quando começa a apertar e não dá certo, elas têm dois pensamentos. Ou elas vão voltar, ou elas vão seguir procurando um outro lugar para elas piratear, para elas explorarem. Quando nós olhamos, e aí é onde você encontra os mortos-vivos, né? Até tão bem vestidos, alguns. Mas não tem propósito, porque você não pode chamar uma pessoa de uma pessoa. Essa pessoa está viva, se ela não tem um propósito de vida. Ela não sabe, ela não tem visão nenhuma do seu onde nem do seu quem. Ela só tem que. Ela é um saqueador, é uma saqueadora. Porque ele vai para um lugar para tirar o melhor de lá, não construir nada e ir embora. É a cabeça dele. Então, abra isso.
Porque isso você pode estar fazendo numa empresa, você pode fazer em qualquer... Você pode fazer com pessoas. Você tem que descobrir a sua cabeça. Como é que você pensa? Você vê que não existe em lugar nenhum colônia americana. Existe base militar, colônia americana não existe. Mas olha o Brasil, que coisa interessante. Nós temos várias colônias aqui. E gente que quis se estabelecer, construir. Procura num outro lugar do mundo que tem uma sociedade sírio-libanês que construiu. Tem hospitais, tem clubes, tem uma estrutura bem montada. Veja colônias no Brasil que construíram algo que beneficia a nação. Olha a cabeça. Ou seja, eu vou para lá, queimo meus barcos, eu vou construir uma vida enquanto alguns não trabalharem as suas convicções, vão continuar sendo vencidos por suas ansiedades. A pessoa não tem certeza. Ela até hoje não parou para saber quem ela é. Jesus é o verbo que se fez carne. Então, isso é uma dica bíblica para nós. Quando alguém lembra de você, quais os verbos que são usados? Porque, olha aqui, jabuticaba não é um substantivo que garante jabuticaba. Mas jabuticaba é a encarnação do verbo jabuticar. Então, você olha para jabuticabeira, você sabe que é a árvore que jabuticaba. É só para você entender. Às vezes nós temos gente que tem uma crise de identidade, porque até hoje ele não sabe quem ele é. Que tem gente dizendo para ele, nossa, sua jabuticaba é boa, hein? E ele está dizendo, não, sua jabuticaba não. Eu sou goiabeira. Porque ele acha que é tão pequenininho assim que ele não dá valor. E está todo mundo dizendo, nossa, sua jabuticaba é doce. Não, não sou jabuticaba não, eu sou goiabeira. Eu dou goiaba. Não, mas não tem goiaba, não sai goiaba de você. Não, sai goiaba de mim, não sai goiaba de você. Você não está goiabando, está jabuticando. É jabuticar e não goiabar aí. Então, quando lembram de você, quando as pessoas falam de você, então é o verbo que se fez carne. Quais os verbos que são utilizados sobre a sua vida? Se você não sabe, você tem que parar e conversar com algumas pessoas. Quando você olha para mim, você lembra de quais os verbos que você usaria para me descrever? E aí você pega, às vezes as pessoas vão falar vão falar a mesma coisa, depois vão falar uns 10
15. Você reduz aí os que estão mais repetidos, que dá uns 3 ou 4. Você sabe bem que tipo de fruto você está, que tipo de árvore você é, pelo fruto que você está produzindo. Não queira substantivar sua identidade, se ninguém é capaz de verbalizá-la. Ninguém é capaz de dizer que é isso. Porque você pode achar uma coisa que nunca encarnou. Jesus é o Verbo que se fez carne. E a gente sabe o que ele é. Luz, pão, verdade, caminho, vida. Você pode perguntar para alguém, quando você pensa em mim, qual é o verbo que vem na sua cabeça? Você tem que levar isso a sério. Eu vejo o senhor insistindo num assunto. Porque nós somos um povo abençoado. Nós temos promessas. Nós temos a garantia bíblica. Deus nos ama. Mas você precisa acreditar nisso. Porque talvez você está tão focado no quê? Porque até a forma de nos apresentar, nossa nacionalidade, é de atividade, não de uma identidade. E aí você quer existir pelo quê? E você atropela o onde e o quem. Onde Deus me quer, eu queimo os barcos. E eu vou sofrer pressão. E vai ter momentos muito difíceis. Mas se eu tenho a convicção de que é o meu onde, eu não vou fazer igual o povo de Israel. Sentir saudade da ração do Egito. Porque quando você não tem um onde bem fundamentado e um quem, você só está focado no quê? Quando a pressão chegar, e ela vai chegar, quando as dificuldades chegarem, elas vão chegar, imediatamente vai vir na sua cabeça o quê? De voltar. Porque está com saudade do quê? Da ração. Das cebolas, dos alhos, porós, dos pepinos. Ó, do que eles tinham saudade? Porque eles estavam livres aqui, mas escravos aqui. E se você é escravo aqui, você não é livre aqui, você não consegue viver como livre. Suas escolhas são a base de uma mentalidade escrava, seus comportamentos, suas decisões, suas negociações. Aí, o título dessa primeira mensagem é Vá um pouco mais adiante. Indo um pouco mais adiante,
prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, prensa de azeite, e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Entristecer-se e a angustiar-se. Uma angústia tão profunda que ele suou gotas de sangue. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante. Indo um pouco mais adiante. Prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto para as coisas espirituais, mas a carne, ela é fraquíssima para as coisas espirituais. Por isso, se você der lugar à carne, ela vai matar o espírito. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e disse-lhes: vocês ainda dormem em descanso? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Há um momento na vida em que, exatamente porque você é filho de Deus e tem um propósito a cumprir, a sua angústia precisa se tornar tão intensa que silencie todo o barulho da sua ansiedade. A angústia do Senhor foi tão intensa que silenciou. Os barulhos da ansiedade. Mesmo o fato daqueles que estavam com ele tinham acabado. Eles viram ele numa condição que ninguém tinha visto, transfigurado. Mas há lugares que nem todo mundo vai conseguir nos acompanhar. E você tem que entender que é assim que funciona. E viver em paz. Porque ninguém te deve nada. Você escolheu o lugar da responsabilidade ao invés do direito. E nem todo mundo vai conseguir ir um pouco mais adiante. Se você não tiver uma angústia tão profunda
de compromisso eterno com o seu propósito, o barulho da sua ansiedade vai enlouquecer você, como tem enlouquecido pessoas, e levado algumas a um nível de tirar até a própria vida. Sem contar aquelas que fazem as escolhas mais loucas e afundam de vez com a própria vida. Porque elas não quiseram passar pela angústia profunda de estar no lugar do propósito. A sua ansiedade ou a nossa ansiedade é a forma como todas as coisas externas nos afetam. E a angústia do propósito é como todas as convicções apertam você, porque as convicções apertam. Se nós não formos apertados pelas nossas convicções, nós seremos afetados pelas nossas circunstâncias. E essas circunstâncias falam de necessidades, conveniência, vantagem. Eu vou falar devagar. Se não formos profundamente apertados pelas nossas convicções, seremos perturbados pelas nossas circunstâncias. A cura de qualquer ansiedade é a descoberta de uma angústia genuína. Sem uma angústia genuína, um propósito tão forte, que pode causar em você uma angústia mortal. Se você não for apertado por suas convicções, vai ser continuamente afetado por circunstâncias. A cura de qualquer ansiedade é a descoberta de uma angústia genuína. Então, nós temos que parar e olhar para quem está com a gente e dizer: ore por mim, porque eu vou um pouco mais adiante. E saber que nem todo mundo vai fazer essa escolha. Para chegarmos neste lugar, vamos ter que nos libertar de tudo aquilo que pode nos proteger. Nos libertar de tudo aquilo que pode nos proteger, aplaudir, remunerar. E tudo aquilo que poderia nos ajudar na nossa área mais necessitada. É saber que, às vezes, aqueles que poderiam orar por você vão dormir. Que poderiam facilitar, vão dormir e não vão entender. Não vão entender. E, às vezes, não vão entender mesmo que é você que vai um pouco mais adiante. Que alguns não entendem.
Mas você tem que entender. Entender que é você que decidiu ir um pouco mais adiante. Entender que não foram eles que o deixaram. Foi você que teve paz suficiente para deixá-los ir um pouco mais adiante. Você não vai viver sua angústia. Se você não for um pouco mais adiante. Você vai viver sua angústia porque este lugar o coloca um pouco mais adiante. Quando você chega a este lugar, você ora. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Diminua a minha dor. Mas que seja feita a sua vontade. Eu queria me livrar disso, daquilo. Não gostaria de passar por isso. Mas, Pai, seja feita a sua vontade. E dentro desse seja feita a sua vontade, você está dizendo, não é o cônjuge que eu quero, o filho, o negócio, o lugar, e sim o que o Senhor pensou lá na eternidade, que eu podia me tornar, indo um pouco mais adiante. E cruzar a linha do meu medo, do meu direito. Alguns precisam cruzar a linha do seu medo e do seu direito. Entender que quando você decide um pouco mais adiante, a sua angústia pode ser enorme. Mas você vai cumprir com um propósito que na eternidade o Senhor determinou para você. Você nunca vai ser um quase lá. Alguém que até aparentemente teve vez, mas nunca teve voz. Porque só quem passa por uma angústia genuína vai ter voz. Do contrário, você vai ser só um escravo de luva branca. Só isso. Só um escravo de luva branca. Que saiu da senzala, foi para a casa grande e acha que agora ele tem vez. Mas você não tem voz. Você não tem voz. Você não impacta ninguém. Você não tem um alicerce construído. Que ainda que você não levante nada agora em cima, as próximas gerações sabem que tem um alicerce lá. E eles podem ir e levantar algo lá. Porque alguém se focou na única coisa que você não perde. Pai, seja feita a sua vontade. É neste lugar
que eu vou falar com o Pai. E deixo claro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É o lugar onde minhas expectativas, ansiedades se vão, onde ninguém me deve nada. Porque quem encontrou o seu onde, o seu quem, sabe que ele está aqui para os quens. É quem ele é o que foi colocado nele. Não é o que vem de fora, é o que está aqui dentro. Você não cobra do cônjuge, de filho, de igreja, de esposa. Você entende como José. Tudo foi plano de Deus, para eu chegar onde cheguei e cumprir com o propósito dele. Porque os irmãos do José jogaram ele para o seu onde. A mulher do Potifar empurrou o José para mais perto do cumprimento do seu propósito. E saiu da boca do José, parafraseando, vocês não me devem nada. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi o próprio Deus. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse ido parar naquele poço. Vocês só me empurraram para o meu destino. Não, 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 não. Vocês não me devem nada. Vocês não me devem nada. E eu vou cuidar de vocês, porque vocês são os meus quens. Eu sei quem eu sou, o meu onde, quem e meus quens. E o que é resultado disso. Aleluia. Não estamos aqui para satisfazer a expectativa, nem nossa, nem do outro. O compromisso, o seu compromisso, o meu compromisso é de sermos coerentes. Porque nem todo mundo entende suas decisões. Mas você tem que ser coerente. É a coerência que traz a sua credibilidade. Eu disse hoje que houve um tempo em que eles usavam cruz, a cruz eles colocavam em tudo. Faziam o sinal da cruz e colocavam cruz em tudo. Porque era uma maneira deles falarem para as pessoas, eu sou uma pessoa crucificada, não precisa ter medo de mim, de lidar comigo, negociar comigo. Eu sou uma pessoa crucificada. Eu sou uma pessoa crucificada. O compromisso é ser coerente, testemunhando para todos a verdade. Que eu vivo a verdade, que você vive a verdade. O Senhor está nos chamando para irmos um pouco mais adiante. Claramente Ele está nos chamando. Vamos um pouco mais adiante. Não seja como eu quero, e sim como o Pai quer. Vamos viver a nossa angústia. Uma angústia genuína.
Vamos morrer na sexta-feira, sabendo que viveremos o domingo da ressurreição. É o acordar do sacrifício, o acordar da fé. O acordar do sacrifício é o acordar da fé. Isso é tão forte que é como acordar de uma noite bem dormida, porque você morreu em paz, com muita dor, com muita angústia, com muitas perguntas não respondidas, mas em paz, porque você sabia que era a vontade do Pai. Morreu na sexta-feira, mas agora acorda no domingo, porque foi um pouco mais adiante. Tem gente querendo viver o domingo da ressurreição, sem ir um pouco mais adiante. E isso é tão forte que, por mais que quisesse a ajuda de alguém e fosse até justo obter a ajuda de alguém, você vai mais adiante para se entregar sem culpar ninguém, responsabilizar ninguém, sem se sentir prejudicado, injustiçado, porque sua oferta na sexta foi totalmente espontânea. Como alguém que tem um compromisso que não pode ser negado. Ele quis ir um pouco mais adiante. E a pergunta do Espírito Santo para nós é, para cada um individualmente, você está disposto a ir um pouco mais adiante? Que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Ninguém tem obrigação de satisfazer a minha expectativa, resolver a minha carência. Ninguém é devedor. Ninguém me deve nada. O que o Senhor nos coloca, o que Ele coloca dentro de nós, nos constrange. De maneira que você quer, ainda que não queira, você sabe. O seu espírito diz que quer. Você sabe que é o que você deve fazer. Eu sei que aquilo que eu não dou conta, o Senhor dá. Então, eu não preciso ter medo de ir um pouco mais adiante. Sei que o Senhor vai poupar naquilo que eu não dou conta, mas vai espremer tudo que Ele sabe que eu posso passar. E agora é hora de eu refletir sobre o que o Espírito Santo está falando e romper com essas cadeias definitivamente. E dizer para Ele, eu estou aqui, Senhor, disposto à sua vontade, porque eu quero ir mais adiante.
O Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando, Ele está dizendo, vá um pouco mais adiante. Para de se enganar. Para. Para de se enganar, se convencendo de que você é uma coisa que não é. Vive uma coisa que não vive. Sabe o que não sabe. Quais os verbos que te definem? Para. Para de ser um escravo que se contenta com as migalhas e nunca passa pelo processo que uma angústia genuína vai levar você a viver. Se você não tiver uma angústia mortal por algo que você sabe que é a vontade do Pai, você vai se perder em meio às suas ansiedades. Definitivamente, você não é aquele que volta, é aquele que vai. Para quem está fora, o Brasil pode ser até o lugar para onde você vai, mas não para onde você volta. Porque quando você vai, a primeira coisa que você faz é procurar a rocha. E seja aqui ou em qualquer lugar, você tem que ir para casa hoje. Não pega celular, não liga a TV. Pensa, reveja a sua vida. Faça as perguntas certas. Mas, por favor, não aceita ser mais um escravo. Não aceita ser alguém que se convenceu de uma mentira. Porque a melhor desculpa é a pior. É a pior. Porque é uma mentira. O Espírito Santo está dizendo no 6º jejum. E eu vou pedir, ouça a primeira palavra. Ouça a primeira. Ouça todas as palavras de hoje. Volte a ouvir todas, que o Senhor está batendo no mesmo assunto. Porque algumas pessoas, por mais que o Senhor fale, ele sai daqui. Da mesma forma mecânica e anestesiada de sempre. O que você procura não é uma religião que vai te dar. Não é alguém. A igreja é o canal para te levar para isso. Mas você pode ficar aqui a vida toda. Sendo um escravo, falando como escravo, perseguindo as mesmas coisas
lamentáveis, tentando resolver tudo com as mãos, ao invés de fortalecer seus pés. Porque a terra prometida é conquistada, pisando. Suando, suando, nos seus esforços frustrados. Se você não morrer pelo seu propósito, você vai morrer de frustração. Tem dados e dados de gente louca, medicada, suicida. Não estou falando do mundo. Eu estou falando dos nossos, que tem uma Bíblia, que cantou, que adorou e falou que Ele é rei, Ele é o grande rei. Mas quando saem, não há verdade, não há coerência, não há testemunho. Porque não há uma angústia genuína. Porque quando você tem um propósito, você vai morrer por ele. Quando as coisas ficam difíceis e você está suando gotas de sangue, você não pensa em voltar para o deserto e chamar Satanás e dizer para ele: eu mudei de ideia, eu aceito a sua proposta, eu te adoro e você me dá tudo. Quando a coisa fica apertada, você não sente saudade da ração do tempo da escravidão. Não existe volta, você queimou os barcos, porque você tem tanta certeza que mesmo suando gotas de sangue, numa angústia profunda, este é o seu lugar, esse é o seu chamado, é para isso que você nasceu e é para o que você vai viver e morrer. Ele confirma, uau! Uau! O Espírito Santo diz a você: vá um pouco mais adiante. Amém?